Vamos a iniciar. Buenas tardes. Gracias por venir a todos. Mi nombre es Lina Ojeda. Tengo el gusto de presentar aquí a Eduardo Barroso y me gustaría dar un breve currículum de lo que para hacer la presentación de señor Barroso. Eduardo Barroso inicia su formación universitaria como diseñador industrial en Brasil. Es maestro en diseño urbano por la ECAL en Suiza y cuenta con posgrado en desarrollo rural y en gestión del diseño, ambas en Italia. Fue coordinador del programa de diseño CNPq, equivalente al CONACYT de aquí de México. Fundador y director del Laboratorio Brasileiro de Design, LBDI, con sede en Florianópolis. Posteriormente fungió como director del Centro de Design del Instituto Dragão do Mar en Fortaleza y como director del Consejo Internacional de las Sociedades de Diseño Industrial. Es experto en SEBRAE, eso quiere decir Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, y del Sistema Federación de Industrias de varios estados brasileños. Actualmente es consejero del programa Design 21 de la UNESCO. Con amplia experiencia en proyectos relacionados con la gestión de patrimonio cultural y el desarrollo rural, ha sido profesor y conferencista invitado en más de 50 universidades de 20 países y ha participado en más de 100 proyectos desarrollados para industrias de Alemania, Brasil, Francia, Italia y Suiza. El día de hoy nos complace darle la bienvenida aquí al Colegio de la Frontera Norte, agradecerle su visita y presentar que hoy nos va a presentar una conferencia que está titulada Identidad y Territorio, Principios de Diseño Territorial. Así es que yo le cedo la palabra y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es más que un placer, un honor volver a México y de esta vez invitado por la Universidad, el Colegio de la Frontera Norte, a través de la persona de la maestra Lina Ojeda, también por invitación de mi compañero de profesión, Damián Valdés, que está con ustedes haciendo una maestría en ciencias, ¿no? Y a Laura Gómez, que hoy por hoy es la más importante promotora del diseño en el continente, con su blog Mexican Design. Me perdonen mi acento portugués, o mejor, brasileño, muy fuerte, y espero que eso no sea una dificultad sobresaliente para transmitir algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Más que una conferencia, que no veo como una conferencia, pero veo como una charla entre pares, entre iguales, ¿no? De traer algunas ideas, algunas reflexiones que puedan a lo mejor ampliar la percepción que ustedes tienen, y yo también, de lo que significa territorio y la importancia de promover, de desarrollar el espacio que nosotros compartimos. Yo parto de un planteamiento inicial, que cualquier ciudad, o mejor, un territorio, tiene un deseo, que es atraer y mantener capital financiero y humano de calidad. Isso é o mais importante, porque com isso pode promocionar seu desenvolvimento integral e sostenido através das relações. Pero atrair e manter capital humano e financeiro de qualidade depende do que o território ou a cidade oferece à gente. Depende do que põe na cabeça das pessoas. É o que decimos que é a lei da atração, não? Então é muito importante que o território tenha aspectos positivos sobresalientes para que com isso pueda ser como um imã se diz, que atrai a gente e, sobretudo, pessoas com algo para aportar. Eu tentaré, nesta pequena charla, mostrar um pouco as contribuições do desenho para o desenvolvimento dos territórios. E mais que isso, tentar analisar a importância e a oportunidade que existe de melhorar os produtos associados ao território como estratégia de contribuição a seu desenvolvimento integral e sostenido. E aún provocar uma reflexão sobre como as cidades e os territórios podem ser referenciadas e preservadas em la memória afectiva de seus habitantes e seus visitantes.
porque é o que se queda na memória que é a permanência. O que é desenho? Eu creio que a maioria das pessoas tem uma ideia pouco prejuiciosa sobre o desenho, pensando que o desenho é solamente das ações cosméticas, das ações estéticas, e isso são conceitos que são da metade do século passado. Na verdade, desenho é muito mais que isso. Não vejo desenho como uma profissão, como uma disciplina, mas muito mais como um modo de afrontar os problemas. Os problemas que existem é a interface do homem com seu espaço, com seu meio. Considerando que essas interfaces podem ser tridimensionais ou bidimensionais, podem ser mensagens, como podem ser produtos e espaços desenvolvidos para que essa interface seja mais humana. Pero todo problema tem seus muitos subproblemas. Quando pensamos em problema, temos que pensar que sua solução tem que considerar as questões técnicas, a viabilidade de produção, a adequação do problema ou a resposta do problema a quem o demanda. Esses problemas têm que ter uma resposta que seja satisfatória e que aporte segurança, baixo consumo de energia, baixo impacto ambiental, capacidade de comunicar, ou seja, os problemas têm que ser vistos em sua totalidade e não em suas pequenas especificidades. Essa visão do desenho foi, durante muitos anos, dividida em 3 grandes carreiras: desenho industrial, desenho gráfico e desenho de interiores. Pero o mercado demandou muito mais que isso, foi demandando especialidades. E hoje por hoje, há por lo menos umas 300 escolas de desenho em México, e cada uma direcionada a uma dessas muitas especialidades. Creio que é uma vantagem, mas ao mesmo tempo é um desafio e é uma moléstia, porque estamos perdendo a noção principal e essencial que o desenho teria que ser uma coisa única. Muito mais que uma disciplina, um modo de pensar as coisas. Um modo de pensar que os problemas uno tem que enfrentar não através de seus detalhes, mas através da visão integral do problema. Porque mirando solamente os detalhes e empezando por los detalhes, vamos sempre a ser pequenos câmbios incrementais, jamais câmbios radicais, jamais câmbios revolucionários, jamais câmbios profundos. E algumas coisas que são necessárias, sin embargo, câmbios radicais. Mas que isso é um conceito. Ou seja, projetar tem que aportar uma resposta eficaz, inovadora, factível, surpreendente e algumas vezes emocional e placenteira para um problema. Sabemos que projetar é construir novas realidades. Que é um projeto, qualquer que seja? Um projeto é uma quantidade de ações organizadas no tempo e no espaço, com custos definidos, onde o resultado final é algo que hasta então não existia. Isso é desenho, isso é design, isso é projeto. São sinônimos. Os gurus da administração descobriram, não há muito tempo, esta palavra, design thinking, para definir nosso modo de pensar. E aí então estão vendendo esta coisa como se fosse uma panaceia às empresas. O que querem fazer nada mais é que aportar o modo que raciocinamos, o modo que pensamos, o modo que afrontamos os problemas em la vida cotidiana. É o que já estamos fazendo há muitos anos. Pero agora, os administradores, os especialistas em mercadotecnia, os publicitários, os gestores estão tomando essa coisa em sério. E que significa isso? Significa que temos um modo distinto, um enfoque holístico dos problemas, ponendo o ombro no centro de nossas preocupações, sabendo que não basta aportar buenas respostas, as coisas têm que ter beleza, têm que ter surpresa. E para isso manejamos muitas vezes informações dentro de uma lógica nebulosa, onde não temos certeza de qual é a melhor resposta, mas para isso utilizamos nossa intuição. E mais que tudo, temos a capacidade de decifrar repertórios culturais e através desses repertórios criar então a inovação. Hoje por hoje, eu digo que não existe inovação mais tecnológica, as inovações são sobretudo sociais e culturais, porque cada inovação traz de si um cambio social, um cambio comportamental. Eu hice essa pequena introdução sobre o que é desenho para então trazer uma nova reflexão.
Desenho não é solamente hacer produtos, mensajes interiores. É aún trabalhar nos problemas de uma cidade ou de um território. As ferramentas de projeto são as mesmas, não? Lo que cambia é o espaço, é o foco de nossa preocupação. Lo que cambia é solamente o enfoque. E através disso, nós desenvolvemos uma espécie de diagrama para ensinar o que é o enfoque do desenho. Perdona-me. Empresa e mercado sempre tiveram, ao largo dos anos, uma comunicação muito direta, sem obstáculos, sem interveniências. Pero com a globalização, com o incremento de los negócios, do comércio, se criou uma barreira. As empresas hoje já não conhecem mais seus clientes, não sabem para quem produzem e para quem vendem. Perdeu os vínculos diretos que existiam. Então, hoje, qualquer empresa, não importa seu tamanho, para chegar ao mercado, tem que fazer um recorrido muito mais largo. E esse recorrido empieza, a primeira coisa é saber para quem vamos oferecer respostas. É identificar a demanda. Onde estão as demandas? E demandas não são solamente as coisas que uno necessita, pero suas aspirações, seus desejos, suas necessidades, mas que a lo mejor nem sabe que tem. Pero aí está o cuento. É, primeiro de todo, perguntar para quem projetamos e que essa gente necessita. A segunda pergunta é: onde está a oferta? Quem pode aportar essas respostas? Que oferecem como resposta à sociedade? E solamente a partir desses dois dados é que podemos então pensar em melhorar e projetar produtos. Pero projetar produtos, sin embargo, implica em melhorar processos. Não há inovação através do sistema de produção que não tenha por detrás de si a melhoria dos processos também. Cambiar processos significa mudar a mentalidade da gente, significa um cambio cultural. Há que ensinar então as pessoas a essa nova realidade, este novo modo de produção. Depois disso, há que ensinar que por detrás de um produto há uma história, há um cuento a vender, há um conceito por detrás, que muitas vezes não é aparente. Então, añadir valor significa revelar o que está escondido, contar que por detrás de um produto está uma larga história de uma empresa, ou de uma ideia, ou de um conceito. Tendo isso listo, promocionar e divulgar. Sabendo que promocionar e divulgar é ter os veículos corretos para cada público, para cada tipo de demanda. E, por último, comercializar. Ou seja, desenho é isso todo. Desenho não é solamente uma etapa que é projetar produtos. Significa que desenho não pertence a uma disciplina, pertence a um grupo de pessoas com conhecimentos distintos de mercado, de produção, de processos, de divulgação, de publicidade. Ou seja, é um conceito muito mais amplo. Pero quando pensamos em cidade, temos que nos acordar que a grande maioria das cidades não foram planeadas nem projetadas. Tiveram seu desenvolvimento de modo espontâneo, quizás algumas com mais ou menos controle. E por que tem esse desenvolvimento? Porque sempre atraem pessoas através daquilo que podem vender. Só para dar um exemplo, como mesmo as cidades projetadas não são suficientes para dar uma boa resposta, Brasília, uma cidade que eu vivi, projetada há solamente 50 anos, onde tinham a expectativa de ter, em los próximos 100 anos, não mais que 500 mil habitantes, hoje tem mais que 3 milhões. Ou seja, não há planeação, não há previsão capaz de suportar uma demanda tão grande. Porque quando projetaram Brasília, se olvidaram que a gente que ia para construir Brasília ia se quedar allá. Pensaram que a gente, os 20 mil obreiros, iam depois volver às suas cidades. Mas não, ao contrário, não? Se constroem umas cidades para que uno pueda viver. E aí começou o problema. Ou seja, é um bom exemplo da lei da atração. Además, a capital do país, onde se espera que existam novas oportunidades, e por isso a cidade sigue crescendo, ahorita com 16 cidades satélites a seu redor, com todos os problemas sociais e econômicos que uno pode imaginar. Quais são os novos retos para as cidades ou territórios? Primeiro, é a descentralização, não? Que é uma alternativa para o seu desenvolvimento espacial. A segunda questão é a mobilidade urbana,
Temos que aportar alternativas para o transporte individual e coletivo. Não privilegiar tanto assim o transporte individual, pero criar condições para a gente poder se movimentar sem problemas. Acabo de ler uma notícia que Helsinki, em Finlândia, está prevendo que o próximo ano já não haverá mascotes carros em circulação, todo por transporte público. Ok, não vamos comparar Tijuana com Helsinki, não? Pero sabemos muito bem que nossas cidades são o resultado de nossos desejos coletivos, não? Se cambiamos nossa percepção, as coisas também vão cambiar. Produtos e serviços têm que estar vinculados com a cultura e as características regionais. E, por último, a conectividade. As cidades têm que oferecer conectividade total, não somente entre ela e o resto do planeta, pero entre seus próprios habitantes. Criar espaços de convivialidade, espaços de comunicação, porque isso é a cidade, é viver em conjunto com os demais. E para isso temos dois públicos, um público transitório e um público permanente. Os visitantes temporários, os turistas, são na realidade. Temos que pensar aonde a cidade para essas pessoas, que demandam coisas distintas dos que vivem allá. Pero os que vivem allá também são fundamentais, porque senão não há cidade ou território. Então, o importante é estabelecer condições e estímulos para atrair e manter esta gente. Ou seja, pessoas de qualidade, com ideias de qualidade e com recursos financeiros de qualidade. E se falamos em turistas, temos que refletir o seguinte: o último dado que eu disponia por la Organização Mundial de Turismo é que a cada 1 milhão de turistas, uns 10% são pessoas de alto nível cultural e de alto nível de ingressos, ou seja, com a capacidade de aquisição de produtos de qualidade muito elevada. E essas pessoas, que querem? Querem volver a casa todavia mais ricos. Não ricos de dinheiro, pero ricos de experiência, ricos de cultura, ricos de recuerdos. Essas pessoas buscam a originalidade, a exclusividade, a qualidade, o respeito ao meio ambiente, os vínculos diretos com a população local. Não querem ser simplesmente pessoas que vêm para explotar a cidade, explotar seus recursos, ao contrário, aportar alguma coisa. Isso cria um círculo vicioso, por generar na comunidade hábitos de qualidade, promove o intercâmbio e generam riqueza. O que passa é que muitas das cidades pensam em los 90% de los turistas que não estão nesse rango, não? Que o turismo de massa, que se não se é controlado é predador, não? Eu creio que há 3 turistas. Os turistas ocasionais, eu utilizei aqui a imagem dele, como se chama ele? George Clooney, em um filme que é um viajero constante, não? Porque esse é um tipo de viajero que existe. Os turistas ocasionais viajam por trabalho, viajam por negócio, viajam por obrigação. Estão no máximo 3 ou 4 dias, 5 dias ao máximo em los destinos. E que querem? Não querem muita coisa, querem serviços conhecidos, não querem surpresas, querem autosserviço, querem produtos referenciados com a cultura global. A eles não importa nada da cultura local, porque estão de passo, não? E representam, sin embargo, um volume razoável do grupo de turistas no planeta. Esses que vocês não conhecem bem, não? Que barram aqui de los navios os fins de semana, não? São os turistas tradicionais. Que fazem esses turistas? Viajam para comprar e para comparar. Estão sempre comparando. Isso acá em minha terra é mais caro, por isso compro. Aqui é barato, compro acá. A lo mejor nem necessitam de lo que compram, só porque é mais barato, não? Preferem cadenas de hotéis e restaurantes de franquia, esses resorts tudo incluído, porque não querem sequer se misturar com a gente do local, não? Querem distância buena, não? Segura e desfrutar do ambiente. Produtos, quando muito, souvenirs e recuerdos regionais, não? Pero não mais que isso. E que aportam? Muito pouco. Pero, hoje por hoje, existem, então, esses 10% de los turistas vivenciais. Não sei se a expressão é boa, é buena,
pero é a economia da experiência. É a gente que vive para viver novas experiências, aprender coisas novas, se involucrar com a cultura do destino. Compram produtos que tenham na história, porque querem como se fosse um testigo de seu passo por esse lugar, e nesse momento e nesse tempo. Valorizam a gastronomia, a música, a arte popular, a artesania, os festejos, a vida local. Então, são os que verdadeiramente aportam qualidade de vida, que traem riqueza para todos, que compartem riqueza. Que preferem? Preferem pequenos hotéis de desenho, pousadas, bares e restaurantes temáticos, não? Querem promover o intercâmbio, buscam produtos referenciados com a cultura do local. Cada vez mais isso. E aí está a artesania, produtos típicos e tantas coisas. Pero quando pensamos em la população e não em los turistas, aí temos que ver que as demandas são muitíssimas. Eu listei aí por lo menos 10. Não? Mobilidade e acessibilidade, todos necessitamos, não? Porque senão, por que viver nas cidades? Informação e comunicação, ócio e entretenimento, educação e cultura, conforto e segurança, sociabilidade, saúde, saneamento, trabalho e renda, habitação, é um montão de necessidades. E não há recursos para todas em la quantidade que se demanda. Então, há que criar prioridades, o que é mais importante. Como atrair, então, capital para que essas coisas possam ser melhoradas? Se pensamos exclusivamente do ponto de vista do desenho, sim, pensar em uma escala mais ampliada, vamos então proponer 4 coisas que nós, outros desenhadores, podemos aportar com um certo nível de qualidade. Primeiro, a capacidade de identificar, resgatar e utilizar os elementos de identificação emocional da população com sua cidade. Isso é o mais importante. Há que saber que todos nós temos uma relação de afeto, de respeito por o espaço que vivemos. Pero a ideia é que traduzcamos este conceito de modo que seja compartido por todos, que seja uma visão de futuro. Podemos proponer ações capazes de estimular esses cambios necessários, pero como se fosse a acupuntura urbana, pequenas ações pontuais que vão despertar o desejo da gente de multiplicar essas coisas. Podemos projetar equipamentos e serviços de uso coletivo adequados ao paisagem local, estimulando a convivência entre as pessoas. E, además, podemos proponer sistemas de informação, de comunicação, corretamente posicionados, orientando a circulação de pessoas, melhorando a circulação dos autos e, mais que isso, provocando a comunicação verdadeira entre o poder público e a população. Pero tudo isso é um problema, porque quando falamos de desenho urbano, desenho territorial, estamos falando de projetar uma nova cidade dentro de uma cidade que existe. Projetar um novo território dentro de um território que já existe, com todas as suas leis de ocupação de suelo, tudo o que passa. Ou seja, o que estamos planteando é que esses planos de desenvolvimento têm que ser feitos de modo participativo, com uma visão prospectiva de largo prazo, muito mais allá do calendário político. Muitas vezes esses planos de ordenamento urbano, esses planos de desenvolvimento municipal, são feitos por um determinado grupo de políticos e que querem resultados em 4 anos, em 5 anos. Pelos resultados, teremos que pensar para 20 anos, um universo muito mais largo. Não? E mais que isso, temos que pensar que os cambios que estamos fazendo têm que levar em consideração os desejos e necessidades das gerações futuras, que todavia não estão acá para defender o que querem. Pero somos responsáveis por eles, porque eles vêm através de nós, porque são nossos filhos e nossos netos. Então não podemos pensar a cidade solamente para nós. Temos que pensar a cidade ou o território para o futuro, para amanhã. Como hacemos isso? Através da criação de conselhos municipais, de fóruns actuantes e responsáveis. Eu participo em minha cidade de uma associação de empresários e formadores de opinião que tem a vantagem de cobrar de los governantes a manutenção de los projetos, a continuação de los projetos. Porque sofrimos em Latinoamérica de uma moléstia que eu denomino como el adanismo. Todos se creem el Adán, o primeiro homem, não? E o que é o adanismo? É um político que se senta em uma silla e diz: todos que sentaram aqui antes de mim ou eram ladrões ou incompetentes. Então eu começo del zero. Isso não se pode mais, não? O mundo não pode ser
reconstruída a cada novo período eleitoral. As coisas têm que ter continuidade. Como podemos pensar o futuro? Eu hago essa síntese gráfica com meus clientes. Isso se aplica a tudo. Uno pode pensar que é para si mesmo, para uma cidade, para uma empresa. Temos uma perspectiva de temporal. Eu sempre digo que temos todas as ações que hacemos hoje, poderemos aferir seu resultado em um espaço de 5 anos. Menos que isso é difícil. São resultados parciais. Resultados permanentes lo aferimos solamente em um espaço de 5 anos, para saber se realmente aí se aplicaram. E por que 10 anos? Porque depois de 10 anos é muito difícil prever o que vai passar. Sim, podemos projetar para que as coisas malas não se passem, mas muitas dessas coisas não dependem solamente de nós. Só para dar um exemplo, que é a lei de Moore, o sócio de Intel. Moore dizia que a cada 2 anos duplica a capacidade de processamento de los chips. E esse dobro da capacidade de processamento implica em uma evolução exponencial de los cambios tecnológicos. Então, haciendo el conto curto, 1 ano adelante representa, enquanto evolução tecnológica, 5 anos hacia atrás. Resumindo, dentro de 10 anos, os cambios vão ser tão profundos como os que temos hoje, relacionados com que teníamos há 50 anos. Resumindo, ou traduzindo outra vez mais, 80% por lo menos, das coisas com as quais vamos estar convivendo cotidianamente, dentro de 10 anos, hoje sequer foram inventados. Sequer. O que estamos vendo acá, dentro de 10 anos, será para morrer-se de la risa. Não? Por exemplo, transportar um teléfono. Não, isso não vai desaparecer. Isso será uma prótese incorporada no nosso corpo. Claro que sim. Como? Não lo sei. Pero será seguro, não? Porque não é possível que tenhamos que estar atentos todo o tempo a nossa computadora que nos dá acesso ao oráculo, né, ao Google, porque o Google é o novo oráculo. E temos que cuidar porque alguém pode lo levar. Não, isso vai estar pegado nós outros. Como lo vamos accionar? Os científicos estão aí buscando respostas. Pero como imaginar esses cambios? Primeiro, temos que perguntar o que passava há 5 anos. Uno mais? Temos que pensar o que passava há 5 anos e o que passava há 10 anos, não? Hacia atrás. Se seguimos fazendo as coisas como sempre las hicimos, a tendência é que com o cansaço, o incremento da competência, a escassez de los recursos, essa coisa tende a cair um pouquinho mais. Essa é a tendência. Pero se hacemos um esforço muito grande para nos capacitar, reflexionar sobre o futuro, a lo mejor vamos seguir um pouquinho seguindo esta linha. Pero, sin embargo, o que necessitamos são cambios muito mais profundos em tudo. Nosso desejo, nossas necessidades estão muito mais allá que a simples projeção de lo que temos hoje. Então, como fazer esses cambios revolucionários? A única maneira que veio é cambiar completamente, radicalmente nosso modo de ser e fazer as coisas. Ou seja, temos que cambiar o paradigma. Fazer como um desvio de 90 graus. Pero sabendo que quando hacemos um desvio de 90 graus, vamos subir e vamos cair. Pero aproveite a caída, ele empurre da caída para subir outra vez, e depois outra vez, e assim outra vez, hasta chegar onde queremos. Ou seja, os cambios têm que ser sempre revolucionários e permanentes, porque com cambios incrementais, jamais vamos chegar ao nível de desenvolvimento que nós necessitamos e aspiramos. Ou seja, que cambio é esse que queremos? Qual é o nosso desejo comum? Nosso desejo comum é ter um futuro possível e desejado por las pessoas que considere, primeiro, as vocações locais, as potencialidades, as aspirações e os desejos e necessidades de seus habitantes. Isso tomando em conta que existe um patrimônio natural, cultural, científico e tecnológico.
y además respetando las necesidades de las generaciones futuras. Ahí está nuestro deseo común. Y para que ese deseo común sea realidad, entonces hay que cambiar nuestra percepción. Los que trabajan con diseño urbano y territorial, de modo tradicional, dividían el trabajo en subáreas, como por ejemplo, los urbanistas hacían la definición del espacio urbano, ¿no? El plan de uso y ocupación del suelo. Los arquitectos, las construcciones simbólicas. Los ingenieros se ocupaban de las cuestiones de movilidad e infraestructura. Los paisajistas, las cuestiones de parques y jardines. Y los ecologistas, por supuesto. Diseñadores, solamente equipos urbanos de información. Essa é a divisão que não funciona, porque cada um está em seus planteamentos personais e temáticos. A coisa é muito mais transversal, é muito mais horizontal. Temos que pensar o território, então, como um espaço de vivências múltiplas, com centros de atrações distintos, relacionadas entre si por suas similitudes e virtudes, que podem e devem ser percebidas e melhoradas. Desenho territorial, portanto, não é solamente o desenho de uma cidade em uma escala ampliada. É muito mais uma percepção diferenciada do problema, valorando seus produtos locais, associados ao território como parte de seu patrimônio. E que é território? Não? Há muitas definições para território. Pode ser uma definição geopolítica e administrativa. Território é o que está demarcado por las cartas, não? Pero aún pode ser por sua história e patrimônio comum, sua arquitetura, seus elementos culturais. Pode ser por sua paisagem diferenciada, pode ser por la origem de sua população, pode ser por la ocupação física do território. Pero mais que qualquer uma dessas definições, território é o espaço que uno percebe como suyo, o espaço com o qual se identifica, o espaço com o qual ve e diz: eu vivo acá, aqui sinto as coisas, isso me pertence, eu pertenço a esse espaço. É muito mais uma identificação emocional e afetiva. Para mim, o território é isso. O território não é solamente um espaço que vivemos, a lo mejor é muito mais, pode ser um bairro, pode ser um país, pode ser um planeta. Território é o espaço que nós criamos que é nosso e que nos pertence. Para ser desenho territorial, nós hemos hecho algumas experiências em Brasil. E com essas experiências descobrimos erros e acertos. Então, o que propongo ahorita é ensinar um pouco a metodologia que utilizamos allá e que funciona. Então, a primeira coisa, para empezar um projeto de desenvolvimento territorial através da visão do desenho, é ter um acordo de cooperação entre poder público, academia e iniciativa privada, ou seja, nas forças organizadas da sociedade. Sem este acordo de largo prazo, as coisas vão sempre estar subjugadas por los calendários políticos. Mudam os políticos para os projetos. Então, é a sociedade civil que tem que estar aí, presente, vigilante, haciendo que as coisas, os compromissos sejam respeitados. E é fundamental ter o apoio de um grupo de formadores de opinião. Um projeto como esse empieza com 2, 3 pessoas que são escutadas por la comunidade, respeitadas por la comunidade, independente de seus vínculos profissionais. Por aí empieza um projeto. Segunda coisa, temos que identificar as aspirações da população, saber o que desejam, conhecer sua história, conhecer seu passado, conhecer mais que suas necessidades, desejos, suas aspirações relacionadas com o futuro do espaço que vivem. Se possível, dentro do foco da economia criativa. Porque a economia criativa, hoje por hoje, é as áreas de atuação que generam riqueza sem impacto à sociedade. Economia criativa para a Unesco são as artes populares, a artesania, o cine e a televisão, o desenho, a gastronomia, a literatura, a moda, a música, as indústrias de software. Estes são os novos paradigmas, não? Das novas indústrias demandantes de capital intelectual e que podem generar riqueza com baixo impacto ambiental. Pero escuchar as pessoas é mais que ouvir, não? E para isso é necessário fazer uma escuta sensível, entrar em seu território emocional, desvendar seus segredos que estão por aí, identificar as qualidades e atributos
que estão identificados ou quizás adormecidos, não? Mas que isso também, sus elementos positivos de atração no território, a infraestrutura existente, a capacidade produtiva, o capital disponível. Primeira coisa, então, é identificar esses potenciais, saber quais são, onde estão as ventajas competitivas desse território. A segunda coisa é criar uma matriz cultural do território. Os elementos culturais comuns, não, que definem esse espaço, que estão presentes na arquitetura, na gastronomia, na maneira de fazer as coisas, os usos e costumes, as leyendas, os mitos de origem, tudo isso é parte dessa identidade do território. São esses elementos reconhecíveis e familiares para aqueles que ocupam o território, que fortalece seu sentido de pertenência, não? Seu sentido de identidade, porque nossa identidade está nestas coisas, em la alteridade, não? Para isso temos que nós sermos mais conhecidos e valorados. Isso aumenta a autoestima das pessoas e estimula seu potencial criativo. Esta matriz cultural é o insumo se diz, fundamental para qualquer ação criativa. Serve para os artistas, desenhadores, pequenos empresários, todo é a matriz cultural. Temos que pensar que um produto, qualquer que seja, não importa o produto, tenha uma referência cultural, seja de seu destino, seja de sua origem. Quando há um produto classe mundial, um produto que vai ser vendido em todo o planeta, tenho duas opções. Ou vou buscar códigos semânticos que podem ser reconhecidos por todos, ou vou buscar coisas que são singulares, que solamente a mim me pertencem. E hoje por hoje, eu creio que essa é a nova via. Proponer coisas que nadie é capaz de fazer. Eu regressarei um pouquinho mais tarde nesse tema. Na memória afetiva, temos essa matriz que a utilizamos muito, que são muito simples de rellenar. Das memórias orais, a memória natural, a memória construída e a memória sensitiva. E na memória oral estão as histórias, as legendas, os mitos de origem, as cerimônias, os cultos. E na memória natural está a fauna, a flora, o paisaje, os sítios arqueológicos, os rios, os lagos, as praias, não? E na memória construída estão os edifícios, a arquitetura, os artefatos, a artesania, a arte popular. E na memória sensitiva e material, a música, a dança, a gastronomia, a literatura, as pessoas. Se temos este imenso painel de referências, teremos que buscar uma forma de fazer uma hierarquia, o que é mais importante de aí. Porque há, por supuesto, algumas dessas coisas que estão presentes no consciente coletivo, que estão na cabeça de mais gente. Então, o que está mais presente em todos é a hierarquia. Chegando a essa hierarquia, vamos buscar então o que tem maior ocorrência e maior importância. E aí traduzimos isso em imagens sintéticas, em dibujos, em fotografias, em pictogramas, em textos, em conceitos, em palavras. E, ao final, chegamos a uma ideia do que é o território. Uma ideia que pode ser transmitida à gente, através de imagens, de símbolos, de códigos, de palavras, de frases. Ou seja, traduzir um conceito. A matriz cultural, mais os desejos de los habitantes, mais as vocações locais, cria um conceito que traduzca de modo afirmativo das qualidades percebidas e identificadas com a cultura do território, ou seja, uma visão de futuro. A Unesco criou, em 2006, a Rede Mundial de las Ciudades Criativas. Qual é a ideia? É que as cidades que têm um potencial de desenvolvimento baseado na economia criativa podem intercambiar experiências e assim todas crescer juntas. Então, as cidades se habilitam, buscam sua certificação através de uma das áreas da gastronomia, da economia criativa. Aqui estava sendo já uma antecipação da minha reflexão, não? Quando abri gastronomia. Então, as cidades se identificam por uma dessas coisas, não? Por exemplo, Glasgow, cidade da música, reconhecida por Unesco como cidade da música. Sydney, cidade do cine. Buenos Aires, cidade do desenho, não? Cada uma busca, então, uma certificação. Qual poderia ser uma certificação para essas cidades da Baja Califórnia? Haveria que buscar algumas, não? Saber o que é mais relevante. Em las poucas horas que estive em Senado, e o pouco que platiquei, veio que gastronomia poderia ser uma muito boa opção para Ensenada se posicionar frente ao mundo, não?
Pero isso também se traduz algumas vezes em imagens fortes que estão presentes no inconsciente coletivo, imagens bien dibujadas. A imagem que Herb Balan isso em 1975 para Nova York, que era Ai Coração Nova York, I Love New York. Desde que houve o atentado das Torres Gemelas, passou a ser foi rescatado enquanto símbolo da cidade, de orgulho, de pertenência. Essa coisa teve um impacto tão forte na memória das pessoas e no inconsciente coletivo que hoje por hoje, quando uno habla de Nova York, diz I love New York, não? E como os holandeses estão nascendo com Amsterdã, não? I Amsterdã, sabe? Ou seja, as cidades estão buscando um modo de estar referenciadas na memória afetiva das pessoas. Não é solamente buscar uma imagem sintética, como Pense Grande, está bonito, pero não diz muita coisa, verdade? Espacialidade. Uno só toma possessão de um território quando tem território em sua cabeça. E nós outros, que temos essa cultura visual, temos que ter a percepção do espaço através de uma planta barra, de um mapa da cidade, de uma cartografia ilustrada. Eu me acordo que quando eu tinha poucos 18 ou 20 anos, eu tinha em meu quarto um afiche, um pôster de Paris ao vuelo del pájaro. Perfeito. Eu conhecia Paris sem estar allá, não? Quando fui em Paris por la primeira vez, me era uma cidade conhecida. Eu sabia me movimentar pelas cidades, eu sabia a ubicação de suas igrejas, da Torre Eiffel, relacionada com o Rio, porque eu havia tomado possessão de Paris muito antes de estar allá, através desta cartografia ilustrada. Então, ter uma cartografia do território é o primeiro passo para que a gente tenha esta memória visual do território. Os produtos do território complementam a visão do território. Os produtos típicos, a artesania, os objetos de recuerdo, de regalo, a moda e os produtos de uso personal, os empaques hechos de modo distinto, tudo isso é parte do território. E, portanto, merece, do mesmo modo, um tratamento singular, um tratamento que lhe agregue valor, não? Que ponha em evidência suas qualidades. O mobiliário. As cidades são como uma casa, não? O mobiliário é o reflejo, o espejo de seus habitantes. Um mobiliário que corresponda a nossa percepção do espaço. Não basta simplesmente escrever bem-vindos, mas há que oferecer, não, coisas que permitam a uno se sentir bem-vindo. Isso se reflete em los basureiros, em las paradas de autobuses, em el tratamento de las aceras, em todo. Em parte do mobiliário da cidade é fundamental, não, que tenha a mesma qualidade que uno crê que a cidade tem. E por último, hacer equipamentos simbólicos. Eu busquei na internet, sem estar acá, duas coisas que me pareciam simbólicas da cidade. A lo mejor me equivoquei com a eleição que é isso. Mas eu queria plantear que há que ter elementos simbólicos, não, que se identifiquem a uno. Por isso Paris tem sua Torre Eiffel, não? Por isso cada cidade busca seus íconos. Esses íconos têm que ser parte de uma expressão cultural, parte de uma ideia, de um conceito de território. E, además que isso, fazer intervenções pontuais, intervenções pequenas. Pode ser uma praça, pode ser uma praia, pode ser uma rua pietonal, como na acupuntura, como na agurrada, se diz? Uma agurrada no tecido urbano, provocando então o câmbio. Não é necessário, muitas vezes, intervenções profundas, e empezando despacito, de modo mais sencillo, pero de modo mais convincente. E, sendo um segundo momento nesta pequena introdução, nesta pequena reflexão, eu queria comentar com vocês que o mundo hoje está se polarizando, não? Em dois grupos de consumidores, em dois grupos de produtos e serviços. De um lado, os países que têm altíssima capacidade produtiva e baixo custo em seus produtos. Vendem porque é barato o que fazem. Por isso, dominam o mercado. Esses países estão desde a Ásia, China, Índia, África, Latinoamérica, estão buscando seu espaço no mercado através do preço. E outros países,
como a maioria do hemisfério norte, incluindo o Japão, buscam a diferenciação qualitativa. Tem capacidade de produção não tão grande, mas tem preço muito mais elevado, porque tem valor simbólico em lo que fazem. Globalização, que é a palavra que foi palavra de la moda há 20 anos, mas hoje por hoje é uma realidade, não? A globalização encerra duas contradições. Primeiro, que ou vamos competir através do preço, ou vamos competir através da qualidade. Nossos países, e nesse ponto são iguais, México e Brasil, optamos por fazer estratégias defensivas, bajar preços. Isso foi um equívoco, um erro, não? Porque nosso custo país é por demais elevado. O que é custo país? É os aranceles, os impostos, a dificuldade de logística, a baixa produtividade, o retraso tecnológico. Tudo isso faz que essas coisas sejam muito mais caras e muito mais difíceis de produzir. Pero Índia, por exemplo, não, que não tem essas coisas, são capazes de oferecer o mesmo sapato que Jimmy Choo vende por $2.500 por $7. Então, não há como competir. Essa é uma empresa que se chama Catwalk, que produz sapatos. Essas são as fábricas de Catwalk. Eu teria mais fotos, pero 2 são suficientes para mostrar a vocês como se consegue preços baixos. E são impossíveis de ser adoptadas por nós. Diminuir custos, competência baseada em preço, adoção de novos processos de gestão que têm nada a ver com nossa cultura, tem só um custo social, que é o desemprego. Não é mais que isso. É concentração de riqueza e desemprego para a população. Temos que ter uma ação proativa, desenvolver produtos que tenham nossa cara, que tenham qualidade, que tenham valor percebido por el uso do desenho. A cada vez que venho a México me surpreende do que estão fazendo alguns desenhadores ou empresários que estão descobrindo o valor dessas coisas. Há 7 anos criaram a marca Huawei, não? Huawei. 7 anos. Já tem 27 tiendas. E até o final do ano vão ter 30. E o que estão vendendo é México. Pero um México não caricatural. Não é um México de baixa qualidade. Ao contrário, é um México de alta qualidade. Porém, ele evidencia seus valores culturais. E como eles, tantos outros que sois descobrindo, descobrir remédios milagrosos. Se não conhecem, busquem conhecer, porque é muito padre, como se disse acá. Porque utilizam o que vocês têm de mais importante, que é o humor mexicano. Isso se vende, isso se busca, isso é a singularidade. Pineda Covalin, de Cristina Pineda e Ricardo Covalin, tem não mais que 15 anos e tem mais de 100 tendas em todo o mundo. É um êxito. Podemos questionar muitas coisas, mas são embajadores da cultura mexicana, sem dúvida. Então, esta coisa é muito importante. Oferecer produtos que nos deem orgulho, não? Que vendam o México que vocês traem em seu coração. Global versus local, não? O que queremos? Produtos globais são tenaces, são normas que tens que seguir, são padrões de qualidade muito elevados, o pago de licenças e de royalties, pequena margem de ganância, mas os produtos e serviços locais, ao revés, cada um tem suas próprias normas, faz as coisas de modo distinto, surpreendem, encantam e têm por isso muito maior ganância. Então, eu creio que esse é o caminho que tem que seguir. Tudo isso baseado nesse conceito da economia da experiência. Ou seja, a disponibilidade, o custo ou a qualidade já não são suficientes para definir uma compra. Não compra mais só porque está aí à disposição, porque o custo baixo e porque a qualidade é aceitável. Não. Quanto mais artificial o mundo se torna, mais buscamos nós outros o que é real, o que é singular, nos que traz alguma referência. Não? E na medida que a realidade, hoje por hoje, é classificada, catalogada, alterada e vendida,
os consumidores reaccionam positivamente, volviendo a suas origens, não? Volviendo à casa da abuelita, à la comida da casa, ao tradicional, ao íntimo, ao memorável, ao autêntico. Essa é a tendência da economia da experiência. Os preços não são definidos, então, por o conjunto de elementos que definem o custo, são definidos por la qualidade e a satisfação que proporcionam. Os produtos não são mais um fim em si mesmo, são parte de um serviço que uno está tentando vender. São testigos de uma época, de um momento particular em nossa vida personal e nossa história. São, portanto, muito mais tangíveis, muito mais cercanos a nós. E a economia onírica, não? A economia do sonho. Eu creio que a força das empresas está em sua capacidade de contar histórias, de agregar valores a seus produtos internos e seus serviços. Tai Quan Nigya, não sei como se diz esse nome, mas esse senhor que está aí. É um exemplo maravilhoso, não? E tem hoje por hoje uma empresa que los vou contar em 2 ou 3 minutos sua história. Porque para mim representa um melhor exemplo do que essa economia onírica. O que significa isso? Que detrás de los produtos há um lindo cuento por detrás. Há uma história humana, uma história sensível, e que a gente, quando compra seus produtos, está comprando aún sua história, porque la conhecem. Tai saiu de Vietnã com 21 anos. Estava huyendo de los Vietcongues que entraram então aí em sua cidade. Sua família foi levada a um campo de reeducação, assim lo chamavam os campos de concentração, de reeducação. E ele com seus amigos se meteu em um barco, se meteu ao mar, e durante alguns dias esteve no mar, hasta que o pequeno barco se hundiu, ele se quedou atrapado, o único sobrevivente, atrapado a um pedaço de madeira, durante não sei quanto tempo, quando então passou um navio petroleiro de Petrobras de Brasil e lo rescatou del mar. 3 meses depois, Tai Yuan Ya chegou a Brasil. Chegou a Brasil sem documentos, sem papéis, sem dinheiro, sem falar português. Conhecia um pouco de francês porque estudou na escola. A primeira coisa que isso foi procurar os curas. Foi a uma igreja e pediu: "Puedo dormir acá? Porque não tenho onde dormir." Então, o cura de uma igreja de São Paulo nos deixou aí em um canto. Por la manhã, ia a las feiras e esperava que as feiras que vendem produtos, frutas, estivessem ao final e aí pediam umas frutas para comer. Essas que a gente não quer mais, porque estão machucadas, porque são feias. E assim logrou sobreviver durante algumas semanas, fazendo pequenas tarefas com o dinheiro que adquiria, comprava objetos e os revendia. Pequenas coisas. 4 anos depois, e estudando com livros de francês a português, não? De vocabulário francês a português, logrou aprender português. 4 anos depois, entrou na Faculdade de Física de São Paulo. Passou a ser aluno da Faculdade de Física. Para manter seus estudos, vendia de porta em porta bolsas, sapatos, coisas, quinquilherias que encontrava. Para ser o conto curto, hoje tem uma fábrica que fabrica, como se chama essas coisas? Sandálias estilo Vietnã, hechas com pneumáticos reciclados. É a mais importante recicladora de pneumáticos do planeta. Recicla 3 milhões de pneumáticos por ano. Esse é o seu conto. É um empresário de êxito. Tem 1.000 trabalhadores que estão para ele, que trabalham em sua indústria. Vende em todo o país. E tomou como target, como blanco, os consumidores jovens que fazem surf, que fazem turismo de aventura, produzindo mochilas, sapatos, alpargatas, tudo isso com material reciclado. Essa é a economia onírica. Ou seja, mais que um produto, vende um conceito de vida. Vende uma ideia que as coisas podem ser feitas de modo distinto. Para concluir, para finalizar, então, essa pequeníssima intervenção, muito mais que uma intervenção, um chamado à reflexão. Que nosso reto final é buscar essa perspectiva holística, essa capacidade de compreender que existe um vínculo de todos com todo, de tudo com todos.
es nuestra capacidad de adaptabilidad, nuestra versatilidad, la idea de la cooperación, del aprendizaje continuo, que la regeneración, el reciclaje y la sinergia son las cosas más importantes. Y que la solidaridad es un atributo óntico de nosotros, independiente de vínculos nacionales, culturales, geográficos. Y que tenemos todos un mismo destino común, los mismos sueños y la misma utopía, porque vivemos en un mismo territorio que se llama Terra. Muchas gracias. Muchas gracias. E só para antes de passar as perguntas, queria dizer que vamos fazer em Ensenada, viernes, sábado e domingo, um taller de 3 dias com o tema Identidade e Território. Aí está mais ou menos a divisão de trabalho. Vamos começar das 9 às 1 e das 3 às 6. E temos cupo para 6 pessoas. Se alguns de vocês se interessam, será com muito gosto que os receberemos. Vamos ser um grupo muito pequeno de 20. E quanto mais heterogêneo seja o grupo, quanto mais multidisciplinário, melhor. Tá? Bueno. Damián, que é aquele que está coordenando o taller, se querem alguém se apuntar, hablem com Damián depois e para nós será um prazer. Bien, estou listo para as perguntas que vocês tenham, as quietudes e, sobretudo, os questionamentos. Les voy a rogar que las preguntas las hagan yo sé, lo que pasa es que estamos grabando y hay gente que está viendo en internet. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría recuperar un poquito la historia de este evento, porque en realidad hay que reconocer, por un lado, a Damián, que tuvo esa inquietud y ese sentido del lugar tan definido con relación a Ensenada y las cosas que se pueden hacer en Ensenada para poder plantear una propuesta que culmina ahorita sí, y a la Facultad de Ciencias de la UABC y al COLEF en ese orden, porque tuvieron la capacidad de abrirse a estas ideas nuevas y a hacer cosas y hacer foros en donde podamos ponernos a platicar y de ver todo este tipo de planteamientos y ver cómo le hacemos para construir esas utopías. La otra es una pregunta ya, bueno, son dos, en realidad 2 preguntas. Esto tiene que ver con algo que se ha dado en otras partes, por ejemplo en Estados Unidos, es nuevo urbanismo, diseño ambiental, por ese lado va, y que tiene que ver con esta idea de construcción de sentido del lugar, en la recuperación, sobre todo lo digo porque me llamó la atención en estos lazos afectivos que se tienen con el territorio. Entonces me parece que es una propuesta muy interesante para trabajar en el caso de Ensenada, por ahí puede ser, pero también hay algo que a mí me causa un poquito de ruido y es dónde entran los conflictos territoriales, porque también hay en esa parte hay pugnas por lo que entendemos por el territorio, y también hay diferentes paisajes que se construyen en un solo lugar. Me gustaría saber cómo lo ve usted. A ver, la primera cuestión es las experiencias que se han hecho alrededor del mundo. Sin embargo, las experiencias de Estados Unidos las conozco muy poco. Mis vínculos son mucho más con los países europeos y con los países de Latinoamérica. No por una cuestión de opción, mucho más por una cuestión de deficiencia personal. Yo hablo francés, italiano, español y portugués, pero mi inglés es malísimo. Entonces, ¿cómo negociar y trabajar con ellos si uno habla su lengua? Y ellos solo hablan inglés, ¿no? Pocas son los que hablan otra lengua más que el inglés en Estados Unidos. Entonces, por esta cuestión, mis relaciones son muy pequeñas con Estados Unidos. Me gustaría que fuesen más profundas. Teníamos experiencias parecidas, algunas que yo intenté yo mismo hacer y que, sin embargo, no todas fueron fructíferas, no todas fueron exitosas, porque nos faltó hacer acordos iniciales, sobretudo los acordos iniciales, ¿no? Que es la primera cosa y la más importante, para que no haya conflicto de interés,
porque donde el momento que hay un conflicto de interés, los proyectos no salen, ¿no? Y eso me lleva a la segunda pregunta: ¿cómo hacer un proyecto donde hay conflictos de interés? La primera cosa es tentar trabajar una cosa que sea un deseo común, donde los intereses personales no sean superiores a los intereses colectivos. Pero donde hay intereses personales sobresalientes, con grupo de presión, con grupo de poder, con fuerza para hacer presión, es muy difícil, ¿no? Entonces sería como hacer, forzar a alguien a aceptar una cosa que no está de acuerdo. Puede ser que acepte en el primer momento para hacer de cuenta que están de acuerdo, pero al final la cosa no va a pasar. Entonces la primera cosa es esa: saber que hay una decisión colectiva, un deseo común, y que no hay conflictos en las propuestas que se van a hacer. Por eso que es un poco también utopía, porque hay siempre conflictos de interés. ¿Alguna otra pregunta? Pero yo queria dizer, eu me olvidei de dizer al princípio, eu tento sempre hacerlo antes de empezar uma conferência, que é dizer o seguinte: eu me reservo o direito permanente de cambiar de opinião. Por isso me gustan as perguntas, não? Porque me hace cambiar de opinião muitas vezes, porque nadie es dueño de la verdad, não? Passeamos de nossa experiência, pero alguém às vezes tem uma informação melhor que a minha, então é o debate que nos hace crescer juntos. Una pregunta. A ver. ¿Algún proyecto que esté llevando a cabo ahorita aquí en Tijuana? Se teremos algum projeto em curso aqui? Não, por enquanto não, pero esperemos que no futuro próximo, cercano, podamos fazer alguma coisa. Por lo menos ideias teremos muitas, e desejos aún, ¿no? E ganas também. Ah, sim, el tarde vamos al Ecoparque. Bueno, yo tengo más bien una inquietud. Muchas de las cuestiones que aquí presentó tienen que ver, bueno, yo me identifico como turistóloga y como geógrafa, tiene mucho que ver con las cuestiones obviamente de identidad territorial y no solamente territorial, sino un sentido de pertenencia al lugar, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención y más bien yo me hizo pensar en qué tan posible es poder realmente aterrizar un proyecto. Si ya tiene alguna experiencia, por ejemplo, en América Latina, en alguna ciudad de América Latina, donde haya habido realmente una participación ciudadana por querer cambiar. Estoy pensando en ciudades como Tijuana, quizá Ensenada, que nos vamos a enfrentar con gobiernos que no tienen recursos ni visión a veces y que no le dan importancia a toda esta parte de la estética y y que tiene que ver con cuestiones de la identidad y sobre todo pensando, por ejemplo, en toda la frontera norte tenemos la frontera Tijuana-San Diego es la frontera más dinámica del mundo. Tenemos un número de cruces fronterizos muy, muy grandes y de las principales críticas que hacen quienes nos visitan, sean visitantes anglosajones o de origen mexicano, tienen que ver con cuestiones de imagen urbana, ¿sí? Y coincide mucho con esto y eso es un tema y un problema que desde que yo recuerdo, ya tengo por lo menos 20 años trabajando cuestiones de turismo y este tipo de problemáticas y no se ha logrado resolver. Y no se ha logrado resolver porque por más planes y programas que se hagan, por más buena voluntad que uno como académico y como estudiantes o como actores de la sociedad civil tengamos, como que no ha pasado más allá de las buenas intenciones por lograr concretar un proyecto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo han hecho ustedes, si lo han hecho, para poder hacer algo de esta manera? Yo, sobre todo porque lo veo en términos de los beneficios que puede generar en términos también de disminución de violencia, de generación de espacios recreativos, no solamente para la población local, sino también para los visitantes, la búsqueda, sobre todo pensando también en los visitantes y en el caso de Ensenada, la búsqueda de esa autenticidad que finalmente ahorita es lo que está buscando el turista, ¿no? Las vivencias, todo lo que tiene que ver con las nuevas experiencias. ¿Cómo le podemos hacer realmente, cómo nos podemos hacer escuchar
Digo, pensando en las experiencias que ya tienen ustedes en América Latina, sobre todo, porque la realidad de Europa es muy diferente a la nuestra. Há duas experiências que eu participei com maior ou menor intensidade, uma em Colômbia e outra em Argentina, que me parecem muito sintomáticas de que esse é o caminho, estás bueno, é correto. A primeira foi em la cidade de Armênia, no eje cafeteiro colombiano, onde aí criamos o primeiro laboratório colombiano para o desenho, o primeiro laboratório colombiano de desenho para a artesania e as pequenas empresas. Este laboratório colombiano de desenho para a artesania e pequenas empresas foi criado através da experiência que hemos tenido em Brasil, do Laboratório Brasileiro de Desenho. Então, nessa cidade de Armênia, começamos por fazer o reconhecimento do território, fazendo um seminário de identidade cultural para conhecer os distintos atores do processo, os stakeholders, tudo isso. E neste momento, as fincas cafeteiras estavam perdendo comércio mundial porque o café estava caindo de preço, han tenido um problema de uma infestação de uma broca do café, algo assim. Então estavam, e además que isso, os sequestros de los dueños de finca por los narcos, era todo um problema social. Então os dueños de las fincas estavam transformando suas fincas em hotéis. Não sei como se é o nome que se dá cá. Esses hotéis de permanência, não? Como hotéis de... Hostales, sim. Transformando as haciendas em hostales, em hotéis. E não tinham uma escola aí para formar a gente, para formar os meseiros, os camareiras, os governantes, não tinham nada. Então, fazendas muito lindas, mas me acordo de uma que estava, e cada dia a toalha tinha um tamanho, né? Um dia era uma toalha pequena, outro dia era uma toalha grande, outro dia uma toalha com um hueco. A questão é que tinha que estar vendo uma toalha. Então, para a gente que não, a governanta, não sei como se chama, traía uma toalha, mas não tinha mais ideia do que era isso. Ou seja, lo queríamos ensinar a esta gente que a questão é muito mais de hospitalidade, não? Saber receber. E não tem que fazer muito esforço, haga o melhor que pueda. Prove sua hospitalidade. E como era a terra do café, com esta simples frase, não? Armênia, prove sua hospitalidade, hacíamos um apelo à ideia do café e ao mesmo tempo que a gente pudesse provar através de sua ação que eram hospitalários. E para a gente que vem, ela experimente, prove. Bastou a adoção de uma simples frase para cambiar um pouco o conceito de todas essas pessoas, da percepção de seu espaço. E, por supuesto, isso traía por detrás de si um montão de ações. O outro exemplo foi com os vinhos de Mendoza. Eles queriam posicionar os vinhos que estão nascendo aí, que são bueníssimos, por sinal, não? No mercado mundial. Em um momento que a Argentina estava com muito mala fama, por tudo, por sua economia, o desastre da economia, o problema político. Então, reuniram um grupo de expertos, onde eu estava invitado, para tentar criar a marca Mendoza. Mais que vender vinho de Argentina, vender vinho de Mendoza, como se fosse uma região demarcada. E hoje por hoje, quando uno pensa em vinho, não diz vinho de Argentina, diz vinho de Mendoza. Não? Dizemos vinho de Chile, mas não dizemos vinho de Argentina, dizemos vinho de Mendoza. Do mesmo modo que não dizemos vinho americano, dizemos vinho de Califórnia. Então, toda esta operação de resgatar a identidade do território para agregar valor aos seus serviços foi muito exitosa. São dois pequenos exemplos de que, através de uma ação articulada entre os muitos atores, se cambiou uma percepção do espaço. E com esta percepção do espaço, se cambiou o modo de vida da gente, generou trabalho, aumentou a produção, melhoraram os espaços coletivos, cambios sistêmicos. Não sei se o tempo é suficiente para demonstrar e mensurar, sobretudo, o êxito. Mas são dois exemplos que estão aí que, a lo mejor, nós podemos pedir que alguns estudantes de maestria ou doutorado lo hagam, não?
saber se os cambios foram exatamente profundos e podem ser permanentes. As outras experiências em Brasil são muito recentes e muito pequenas, territórios muito pequenos, cidades muito pequenas. Uma cidade grande como Tijuana, eu não saberia como começar. A lo mejor por um bairro, um pequeno espaço demarcado, e trabalhar este bairro como uma ação piloto para ver se aí a coisa se multiplica. Porque em cidades muito grandes são muitos territórios que estão pegados. Não? São Paulo não é uma cidade, é um conjunto de territórios. Cidade de México não é uma cidade, é um aglomerado de pequenos países que vivem conjuntos. Não? Países, são países, claro. Polanco, Condessa, Roma, você, Culiacán, cada um tem a sua história, seu conto, sua arquitetura, seus personagens. Não? Parece que el modelo que plantea no podemos divorciarlo del sector externo. El sector externo es lo importante, ¿no? Hay un economista italiano, usted lo conoce mejor que yo creo, es Rafa. Por ejemplo, Rafa plantea acerca del modelo de desarrollo endógeno, en donde las fuerzas productivas, los recursos que tenemos internamente, son suficientes para proveernos todos los recursos y sobrevivir. Entonces eso me hace pensar de la identidad que podemos tener como colonia, como país o como provincia, donde podemos hacer muchas cosas, ¿no? ¿Cree usted que podría sobrevivir una pequeña locación rompiendo con la parte externa, o es necesaria si se construye toda la identidad a nivel local? Para decir, construimos local, no necesitamos el sector externo. ¿Es posible plantear eso en un escenario hipotético que quiere usted? Pode ser que seja possível, pelo lo veo difícil. E, contestando de um modo poético, eu diria que Nádia é uma isla. Não? Nádia, nenhuma pessoa, nenhum país, nenhuma cidade. Todos somos interdependentes, de algum modo. Creio que, quanto modelo teórico, pode ser possível. Há alguns intentos, não? Pero a maioria são deficientes de alguma coisa fundamental. E, incluso, a liberdade, o direito de ir e vir. Porque quando sai e vuelve, já não vuelve igual. Já essa influência de lo que viste afuera. E já vai trazer essa influência a ti. Desde o cuento de la caverna, não? Quando uno sai da caverna, quando vuelve, a percepção é outra. Buenas tardes. En la planeación de una ciudad, en teoría, pues, se tienen que tomar todos los elementos que la conforman. ¿Qué pasa con el porcentaje de población marginada? ¿Cómo se debería de plantear o, bueno, se sitúa así bueno, aquí va a estar o conceito de população marginal já é por si mesmo, para mim, uma coisa difícil de compreender, porque não creio que as gentes são marginalizadas. A lo mejor não têm acesso aos produtos e serviços, mas isso nos hace marginales. Marginales são os que não respeitam os códigos, que não respeitam as normas, os que estão fora da lei, da ordem. Muita gente que vive nessas zonas periféricas, nas favelas, nos bidonvilles, nos como se chama cá? Os bairros, não? Periféricos, assentamentos irregulares, todos eles têm também suas necessidades e são um território em si mesmo. E a lo melhor seria trabalhar esses territórios, não, aportando o que eles necessitam. Aprovisionamento de água, de luz, comunicação, acessibilidade, postos de saúde, escolas para niños, segurança, são tantas as demandas. Então, o mais importante é, segundo meu ponto de vista, é integrá-los à sociedade. Não tratá-los como marginais, mas como desfavorecidos por el modo como a cidade cresceu, el modo como os governantes los viram, los trataram, não? É muito mais integrá-los al tejido urbano.
Para mí, entonces, las poblaciones que están fuera de este contexto son prioritarias, son fundamentales, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, pues sí, o sea, justo porque como tienen muchas necesidades y digamos cualquier cosa que se haga, pues ya sería haber hecho algo. Si dentro de la planeación de una ciudad, bueno, en teoría pues ya están las ciudades, no sé, vamos a empezar a hacer como, o sea, sé que hay programas sociales, pero de ahí a que se lleguen a cabo era como pues sí, el deseo de pensar eso. O sea, como incluir. Claro. Em Bogotá, lá em 2000, o alcalde de Bogotá hizo um benchmark com a cidade de Curitiba, em Brasil, e importaram o modelo de transporte urbano coletivo baseado nesses metrobús, donde é muito sencillo, são canaletas específicas para os buses, aumenta o nível para aceder aos buses, não tem que subir 3 escalones, porque os paradeiros estão no mesmo nível de los buses, então o tempo de parada é muito curto, a pessoa já entra com seu boleto comprado, entra e sai com muita velocidade, como os metros. E esse novo sistema, porque ela em 2000, lo designaram como Transmilenio. E creio que eles não esperavam o resultado social que han tenido. A criminalidade barrou a uns 50%. Quem explica isso? Não sei como se explicar isso, pero a mobilidade, a melhoria da mobilidade foi tão importante que aumentou todos os níveis de segurança, de todo, e barrou os níveis de violência urbana. Então, muitas vezes, uma ação, quando é planeada para o benefício de todos, tem reflexos em toda a sociedade, não? Por isso, penso que boas ideias são sempre generam uma espiral virtuosa, onde bons resultados atraem melhores versões, que traem mais resultados, que põem a gente mais feliz e assim vai, uma espiral virtuosa. Buenas tardes, Danae Galván, estudiante de la UABC. Usted mencionaba que las ciudades son resultado de los deseos colectivos. ¿Qué ciudades latinoamericanas usted considera que son como, podrían ser consideradas como parteaguas en ese sentido? Porque de las ciudades europeas mucho se ha hablado, mucho se conoce, pero aquí en Latinoamérica, ¿qué nos podría decir? As cidades deveriam ser resultados de um desejo coletivo, mas são resultados da imagem que vendem a las pessoas. Então, há pequenos exemplos em Brasil de cidades que são frutos de um desejo coletivo. Eu me acuerdo de muitas, mas vou dar um exemplo. Cerca de minha cidade, Florianópolis, onde vivo hoje, que é uma pequena isla, capital do estado de Santa Catarina, um pouquinho mais arriba, há uma cidade que se chama Blumenau, porque seu fundador foi Hector Blumenau, um alemão que chegou há 150 anos allá. É uma colônia alemã. Uma cidade muito produtiva, muito lista, muito pilada, pero tem o problema de um rio que atravessa a cidade, que ao largo dos anos foi assoreado por dejetos, por todo, a arena, a erosão foi assoreado. E lá em 84 houve uma chuva muito forte, que caiu durante 2, 3 dias, uma semana, não sei quanto tempo. Se caiu em 2 dias, o equivalente a 2 meses de lluvia, e o lago subiu e inundou toda a cidade. Todo o casco urbano estava bajo água. Não há recursos financeiros para reponer uma cidade em pouco espaço de tempo. Então foram os próprios habitantes que se meteram aí no trabalho de limpar, de buscar recursos, de recuperar a cidade, porque tinham uma relação afetiva muito forte com a cidade. E para depois festejar o final desta operação de limpeza, de reposição em sua ordem, hicieron uma festa, e como eram todos alemães, por supuesto, hicieron uma festa alemã, uma Oktoberfest.
20 anos depois, a Oktoberfest é a segunda fiesta alemã mais importante do planeta. Oktoberfest genera, nos 15 dias de fiesta, plata para todo o ano. A quantidade de recursos de gente que vem e os produtos que fazem. Em Blumenau, há umas 10 cervecerias artesanais. A quantidade de produtos que se produzem, de souvenir, de venta, hotéis que se construíram. Então, essa cidade, para mim, é reflexo de uma vontade coletiva, de reconstrução baseada em suas crenças, em seus valores. Não? Eu poderia dar uma outra, que é Parintins, uma vila, uma isla, que está em meio do rio Amazonas, em la fronteira entre os estados de Amazonas e Pará. Para chegar aí, solo em avionetas sobrevoando a região amazônica não é uma coisa muito segura, não? E muito pouco divertida, não? Porque se uno cai allá, nada te encontrará, só os crocodilos, porque as árvores têm 60 metros de alto. O outro modo é chegar de barco, são um dia vindo de Manaus e 2 dias subindo o rio de Belém do Pará. E nessa cidade há uma festa nos últimos 3 dias de junho, que é o Festival Folclórico de Parintins, que atrai 60.000 pessoas, em uma cidade que tem 40.000. Essa festa é tão importante que está se reproduzindo em toda a região amazônica. A quantidade de recursos que se genera por essa festa é algo espantoso. Eu queria ter tempo para ensinar um pouco sobre essa festa, porque tenho um monte de imagens sobre ela. Incluso isso um livro sobre Parintins, se chama Dos Faces de la Mesma Moneda, porque são 2 grupos folclóricos que se peleiam há 100 anos, não? Para ganhar o festival. Pero é esta disputa que é a fortaleza do lugar. E é uma disputa que está solamente allá, pero quando eles saem, a disputa se desaparece. Pero é o que mantém viva esta gente. Então, é uma disputa benéfica, não é uma guerra de violência, é uma guerra de ideias, de criação, porque são obrigados a criar cada ano novas coisas, novas formas de apresentar o alto del buey, uma mesma história que é contada há 100 anos, igualita, não? 2 vezes por noite durante 3 dias, pero a cada vez de um modo novo. É um espetáculo muito mais importante, muito mais bello, muito mais rico que o Carnaval de Rio, pero nadie lo conoce. E são eles, esses artistas autóctones, criados aí dentro da selva, que estão ensinando os cariocas a ser carnaval. Essas imensas figuras de 30 metros de alto, não? Que se movimentam, os dragões que cospem fogo. Um espetáculo que recomendo fortemente. Se vocês são estudantes de ciências sociais, aí é um campo virgem para ser milhas de investigações interessantes. E é fruto de um desejo coletivo, não? 2 pequenos exemplos que, a lo mejor, não foram manipulados, foram saindo assim, de modo intuitivo, não? De modo espontâneo. Não são resultados de uma operação política, de uma ação pontual, são resultados de como afrontar a dificuldade, de como fazer frente à diversidade. E descobriram um modo de fazê-lo, e isso, hoje por hoje, é sua riqueza. Sí, buenas tardes. Felicidades, doctor Eduardo. Es un excelente tema de investigación que nos trae y reflexión, es muy amplio. Me da gusto el escucharlos, felicito a los organizadores. Yo venía así como que no tenía mucha idea de lo que iba a ver. Soy Salvador González, investigador de economía, y mucha de la presentación pues tuvo que ver con economía, ¿no? Ya tenía esa visión de que toda la actividad humana generalmente tiene que ver con la economía. Estamos en un mundo capitalista y todo nos mueve por intereses y todo esto, ¿no? De la ganancia y etcétera, etcétera. Sin meternos ahí. Y nosotros participamos en Ensenada en un proyecto muy interesante sobre los valles vitivinícolas.
que sería más, bueno, agregando un poquito a la revisión que hizo, sería muy emblemático de lo que es la región aquí de Baja California y en particular de Ensenada, la producción de vino. Es se está promoviendo tanto que viene hasta las placas de los carros. Los de Tijuana, Baja California ya la ve, ¿no? Tuvimos la oportunidad de trabajar con el sistema Producto Vid y de aquí de Ensenada organiza a los productores de uva y organiza a los productores de vino. La experiencia con ellos es que participamos en diversos foros, en diversas reuniones y es muy difícil llegar a consensos, ¿no? Muy difícil. Así como decían, cada quien va a tener una visión de lo que se debe promover y fomentar en su región. Una visión de acuerdo a su experiencia, su cultura, su formación, pero luego le agregamos intereses monetarios. O sea, yo vinicultor, yo vitivinicultor, el vitivinicultor produce uva y vino. Generalmente muchos vinicultores también producen uva. Hay intereses para crear ese emblema. Después lo van a ir revisando un poco más en Ensenada, pero está interesante para que se vaya agregando a su reflexión de estos 3 días del taller que se va a organizar. Después lo van a ir agregando y lo van a ir descubriendo ahora que estén en Ensenada. Bueno, usted que no es de aquí, los demás algunos ya tenemos algún poco de conocimiento. A la hora de ponernos de acuerdo sobre, por ejemplo, el Museo del Vino, ¿no? O sea, ¿dónde poner el museo? O sea, y ahí viene la discusión, 3 sitios y pues siempre pega el que tiene más poder económico. No sé si es el más adecuado, a lo mejor sí es el más adecuado, pero hay intereses. El Museo del Vino. Y así, ¿no? Diferentes cosas, diferentes recursos que se invierten para embellecer el paisaje, los señalamientos, o sea, cómo los distribuimos los limitados recursos para cambiar ese paisaje, cómo los distribuimos. Entonces todo eso lleva a negociaciones, lleva estiras y aflojas y no es fácil llegar a consensos. La experiencia es que finalmente se toman algunas iniciativas de algunas personas y no siempre pues son las más adecuadas, ¿no? Entonces aquí lo más difícil es lo que decía, buscar la conjunción de los 3 actores fundamentales, lo que es el gobierno, la academia y la sociedad, hacer que todos caminen en la misma dirección. Y sí hay muchas experiencias, usted mostró algunas, hay otras también de los productores de uva de la región. Varios estaban preocupados. Bueno, la planta emplea a un sector muy reducido, el sector vitivinícola de los habitantes locales, y deja excluido a un 80-90% de los habitantes regionales. Entonces dice, por un lado hay gente que tiene empleo e ingreso y por el otro lado hay gente que no tiene empleo. Entonces nos preocupa la seguridad. Dice, ¿qué alternativas se les pueden ofrecer a ellos? Otras actividades para incorporarlos, la alimentación, la gastronomía, las artesanías, la producción de mermeladas y diferentes cosas, quesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son proyectos, pues ya lo vimos, muy amplios, muy ambiciosos, que llevan muchas variables. Y que todas se tienen que trabajar de manera conjunta. El reto es lograr consensos y que todos impulsen en la misma dirección. Estrategias dinámicas, ¿cómo se va a hacer esto? No, ahí está la dificultad, ¿no? Tener decisiones de consenso. Antiguamente existía la autocracia, ¿no? Quien manda es lo que tiene el palo más grande, ¿no? La fuerza mayor. Ahí los griegos crearon la democracia, gana la mayoría, pero los franceses crearon la sociocracia, que es muy poco aplicada, que es el siguiente: el momento que se toma una decisión, los que están en contra no van a se poner en oposición, van a tener que adecuarse a los que decidieron por la mayoría. El modelo de la democracia es los que están en oposición tienen que seguir en oposición, ¿no? Tienen que seguir siempre combatiendo los que ganaron para volver el juego y mudar la situación, ¿no?
La sociocracia no. Los que ganaron son los que tienen las mejores ideas, las ideas más exitosas, y los otros tienen que se adaptar a esas ideas hasta el momento que propongan una idea mejor y más sobresaliente. Son acuerdos éticos que se establecen dentro de los agrupamientos, ¿no? Asociaciones, sindicatos, no sé cómo los vitivinicultores se organizan, pero ahí están, ¿no? Estabeleceram um código de ética entre eles de fazer as coisas de comum acordo para benefício da maioria e estabelecer critérios meritocráticos. Qual é a melhor ideia? Qual é que aporta mais resultados? Não? E tentar seguir esse caminho. Sei que não é fácil, porque os que se põem em oposição muitas vezes se põem muito molestos, não? E tentam fazer de todos os modos para tumbar a ideia que nos venceu. Pero se há esse acordo preliminar, sociocrático, diz, não, hasta que pongas na mesa uma ideia melhor que esta, teremos todos que trabalhar por esta ideia, por este projeto. Pode ser uma outra utopia, pero sem utopia a vida perde sentido, não? Hola, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas. Una de ellas era, ¿cómo evitar que solo unas cuantas personas terminen lucrando con el producto de los demás? En este caso hablan del vino, también, por ejemplo, está lo de los pueblos mágicos en México, que es una propuesta. Bueno, por ejemplo, tenemos el pueblo de Tequila, Jalisco, donde unas cuantas casas productoras de tequila, las más reconocidas, son las que se benefician del producto de todos los demás, ¿no? Y van aislando a la gente, al poblado original, lo van aislando hacia las orillas, ¿no? Y en las casas centrales se van adueñando los gringos y los que tienen más dinero. Entonces, ¿cómo evitas que esas personas estén lucrando con lo que se supone que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Con el tequila, con el paisaje agavero y todo eso. Mi otra pregunta es, ¿cómo evitas la disneyización? Disneyización, o sea, terminar siendo un producto tipo Disney. Porque todos pensamos cómo va a ser ese lugar, ¿no? Va a ser bonito, va a ser agradable, todas las fachadas pintadas, las calles limpiecitas, ¿no? Como visitar Disneyland. Pero entonces, ¿cómo evitas eso? ¿Cómo evitas que realmente estemos viendo el producto o cómo realmente es la ciudad y no terminar siendo un jueguito, ¿no? Esse é um trabalho não de um mês, não de um ano, um trabalho de muitos anos, que é cambiar a percepção das pessoas sobre si mesmas. Esse é o resgate da autoestima, a primeira coisa, não? E quando tem autoestima elevada, quando conheces tu potencial, sabe enfrentar-se a quem quer que seja. E a segunda coisa é a organização, porque uma hoja de papel qualquer um pode plegar, pode rasgar-se, romper. Pero 100 horas juntas nadie lo rompe. Entonces son dos cosas, autoestima y organización. Con esas dos cosas seguimos. Parece respuesta de político, ¿verdad? a ir a convivir a los parques cada fin de semana y
acrecentó su nivel de, pues sí, de bienestar, incluso familiar, ¿no? Se veía reflejado en que la gente tenía pues un síntoma de mayor felicidad, porque se sentía mucho más a gusto disfrutando de estos parques, ¿no? Entonces, si nos pudiera hablar un poco de la relación de diseño, cultura, bienestar urbano. La primeira pergunta, que alongasse tanto a segunda que me olvidei da primeira. La primera sería la relación con el diseño y la inserción de edificaciones sustentables. Perfeito. Eu hice um projeto de identificação de quais são as demandas dos turistas existenciais ou vivenciais, ou esse nicho de turista, os 10% que tem alto nível poder aquisitivo e alto nível cultural, em um estado de Brasil que se chama Pernambuco, em las posadas, os hostales que têm ao longo de todo o seu litoral. Então, durante um par de semanas, eu visitei a umas 50 pequenos hotéis, entrevistando os gerentes e alguns hóspedes, para saber o que esta gente demandava, o que buscavam eles. E, ao final, chegamos a um listado de 10 preferências fundamentais que foram decisivas para definir um padrão de que nós chamamos os pequenos meios de hospedagem com a cara de Brasil. É isso que a gente buscava, esses 10%. E quais são esses critérios, essas demandas? Primeiro, uma arquitetura integrada ao paisagem, construída com meios locais, típicos da região, com mano de obra da região, espaços decorados com a artesania e a arte popular do local, a gastronomia tradicional pero renovada, utilizando os produtos del terroir del território, mas además de los produtos de la agricultura familiar, orgânica e de la pesca artesanal. Programação cultural involucrada com a programação de la ciudad, do pueblito onde estavam ubicados os hotéis. Preferência por contratação de personal local e treinamento desse personal para trabalhar com os hotéis. E assim seguiam. Ou seja, esta arquitetura bioclimática está entre uma das demandas não explícitas desta gente. Esses novos turistas existenciais não buscam hotéis de 10 pisos, não buscam albercas de 200 metros quadrados, querem coisas integradas ao paisagem, não? Têm uma percepção muito mais ecológica que imaginamos. E a outra coisa que é a questão da identidade urbana, com cultura, com etc., eu queria trazer um pequeno exemplo que, a lo mejor, os seres podem buscar na internet, que vão ter mais informação sobre isso. Se chama Inhotim. Inhotim. I-N-H-O-T-I-N-M. Inhotim. Inhotim é uma hacienda que foi transformada em lo mais importante museu ao aire livre do mundo. E ao mesmo tempo, é um dos mais importantes sítios ecológicos de Brasil. Todo isso porque seu dueño, que por casualidade é um primo, pero nada que ver, e ele era dueño de uma mineradora. E as mineradoras têm uma obrigação de fazer reflorestação ou reposição em uma área proporcional à área que estão destruindo, não? Explotando e destruindo. Então, nesta hacienda, começou a trazer plantas de todo o mundo, a ser um parque botânico gigantesco. Pero isso custa uma fortuna manter essa coisa. Então, tive que abrir ao público. Pero para abrir ao público, não basta simplesmente ensinar plantas, pájaros, há que trazer mais coisas. Então, começou a invitar artistas de todo o mundo para fazer instalações. E hoje por hoje é um espetáculo. Uma pessoa não pode passar um dia só lá. São 2 dias a visitar, porque são espaços de fruição com a natureza, são espaços de contemplação. Então, para mim, é um exemplo perfeito de como, através de uma ação que uno é obrigado a fazer, reconstruir uma área depredada, não?
uma área derrocada, não sei como se chama. Deforestada. Deforestada em um sítio espantosamente fantástico, lindo, não? E además, generando trabalho para toda a população que estava aí cerca. Hoje tem 1.500 pessoas trabalhando nesse projeto por mês. E se criam grupos de investigação, promovem visitas das pessoas, um promédio de visitas de 10.000 pessoas por fim de semana, o que é muitíssimo, não? E um custo operacional, creio-me, $3 milhões por mês. Ou seja, para manter uma coisa como essa, necessitam de apoio, sponsors, de grandes patrocinadores. Pero um exemplo de como as coisas podem ser hechas valorizando a cultura, o patrimônio ambiental, generando trabalho. E tem um custo operacional hoje porque sigue em implantação, mas no momento que se estabilize, esse custo baja e vai ser só o benefício. Não para nós, para as gerações futuras, porque o que está aí vai se quedar para sempre. Busquem em sítio web, Inhotim, eles vão encantar. Inhotim, M de Maria, Inhotim. Sí, en los ejemplos que nos ha puesto se ha hablado de casos como estos basados en el vino, en la comida, en la cultura. A mí se me ocurre que podría ser en el deporte. Pienso en el caso de Tijuana, que cuando por fin el equipo de fútbol subió a primera división, sería un fenómeno social muy interesante, ¿no? Y entonces, mucha gente que nunca había sido aficionado al fútbol, ahora sí. Y crea un sentido de pertenencia y de orgullo. Es como que tiene la mitad de los elementos que vimos aquí, pero le falta la otra mitad. La pregunta es si hay algún ejemplo de alguna ciudad que haya basado su identidad territorial en alguna cosa de deportivo. Estou buscando na memória, pero de pronto só veio malos exemplos. Por exemplo, de lo de Brasil, não? É a tonteria que foi fazer esta Copa do Mundo allá. Um absurdo. Criamos elefantes blancos para nada. Criar estádios de $1 milhão não, que $1 milhão, muito mais, em cidades que não há equipos de futebol. ¿Para quê? E creio que houve uma penitência divina, não? Houve uma vingança celestial, fazendo o Brasil cair por 7-1 contra a Alemanha. Claro, isso foi uma vingança de Deus contra o que hicimos. Claro. Pero eu vou pensar sobre isso. Qual seria a cidade que, através do deporte, tuvo seu desenvolvimento? Seguro que há, pero não me acuerdo assim de pronto. Creio que em Brasil não há, pero a lo mejor em outros países. Verdade. Melhor, Barcelona, com as Olimpíadas, resgatou toda a orilla do mar, toda a franja do mar, porque as cidades europeias tinham o mar como o basureiro, não? Aí poniam todo o que é malo, as indústrias, todo o que é a sociedade. E aí, com a reconstrução do porto de Barcelona, com a área, foi um bom exemplo. Creo que pueblos oaxaqueños, por ejemplo, hacen uso del deporte y cómo se transforman. Bueno, buenas tardes. Soy estudiante del doctorado de Medio Ambiente y Desarrollo de la UABC. Bueno, analizando, hay muchas, bueno, en mercadotecnia es el famoso branding de las ciudades. Y tenemos muy pocas que son latinoamericanas, entre ellas está Sao Paulo y Río de Janeiro. Sin embargo, en México, es la Ciudad de México. Y una de las cosas que veo que estamos manejando, digo, con todo respeto que nos merecemos todos, es que estamos suponiendo que sería bueno. No estamos considerando la identidad de la gente, con qué recursos, que es lo que usted habló al principio, cuáles son los recursos con los que se cuenta y que serían potenciales para realmente posicionar. Una de las cosas, yo tengo 15 años en Ensenada, es que las vocaciones en Ensenada han fluido de un lado para otro, como que ahora somos pesqueros, ahora somos comerciantes, ahora somos vinícolas. En el tiempo que estoy ahí, pues yo pienso que es un obstáculo cuando no se sabe si realmente cuánto va a durar o qué es lo que la agenda pública en este momento impulsa.
porque esa es otra, existen agendas públicas cada 3 años y la agenda pública de un gobernante panista llega a ¿cómo se llama?, a coincidir con la del próximo, pero en muchas ocasiones no se presenta así. ¿Qué es lo que se puede hacer o cómo podríamos nosotros trabajar, regresando a lo que usted comentaba, para estudiar los recursos realmente? Porque si es utópico, vamos a tener intereses de mercado, interés social y sociales, intereses políticos. Yo pienso que la mejor manera, no sé si está equivocado de acuerdo a lo que usted ha mencionado, es encontrar lo que realmente a todos les interese. A lo mejor es el vino, que le da trabajo al 20%, pero si eso identifica a la ciudad como tal, como pasó a Nueva York, que realmente la marca la posicionó una agencia de mercadotecnia, no la posicionó el gobierno, tal vez eso sería viable, pero que la ciudad o la ciudadanía, la sociedad, se identificara el posicionamiento de la marca, del branding, como Ensenada Ciudad del Vino, no sé, no estaría más a cargo de analizarse desde el aspecto sensorial. Eu penso que o vinho não pode ser mirado de um modo aislado, é parte de uma cadena de valor, não? Junto com o vinho vêm muitas outras coisas. Esses 2 dias, um dia que estou aqui, todo momento me vem à cabeça a seguinte ideia: Ensenada, ciudad UNESCO de la gastronomia. Não é pensar muito alto, não? É uma coisa possível e que pode arrancar um desenvolvimento impressionante se todos os atores se põem de acordo para hacerlo. E para isso é necessário um acordo coletivo entre os produtores, os acadêmicos que estudam o espaço, o poder público. Há que fazer um dossiê muito forte, muito bem planeado. Há que fazer compromissos hacia o futuro. Pero é uma coisa que, sin embargo, está agregando valor às cidades que estão se metendo nesta rede mundial de cidades criativas, porque é a cooperação, a llave do desenvolvimento, a co-criação, a cooperação. Então, creio que há que ter uma ideia mobilizadora, uma ideia que a gente toda se ponga de acordo. Isso pode ser uma ideia. De hecho, perdón, y abonando un poco lo que acabas de comentar, Baja California se acaba de decretar, la gastronomía se acaba de decretar como patrimonio cultural inmaterial. No solamente Ensenada, entra todo el estado. ¿Por qué? Porque mucha de la gastronomía que conocemos actualmente viene también de productos que son utilizados desde los indígenas nativos. Entonces es un poco la idea esta de reivindicar y a partir de eso hacerlos partícipes también a ellos de todo esto que se supone que se está poniendo en valor. Es muy reciente y de hecho a mí me tocó participar muy cercanamente en hacer la justificación para que se decretara patrimonio. Entonces me parece que eso es una identidad que ya es una identidad lo que es la gastronomía. El concepto Baja Med es un concepto que ya se identifica fuera de México, ¿sí? Y que tiene que ver con una fusión de lo que es de Baja California, lo que es el Mediterráneo y que es la fusión con Asia, que mucho de la migración, cómo influye también en esta gastronomía que actualmente tenemos. Yo creo que por ahí va mucho de lo que ya se puede explotar y valorar. A veces lo que nos pasa es que no valoramos lo suficiente los recursos que tenemos y no les damos valor, pues. Entonces vienen de afuera a decirnos qué es lo que le tenemos que dar valor. Entonces el binomio ya gastronomía-vino, yo creo que ya es algo que hay que trabajar y pensarlo como un producto que ya identifica internacionalmente a Baja California. No es solamente Ensenada, es a Baja California, ¿no? Entonces, digo, y más que nada es el Valle de Guadalupe, si queremos ser más específicos, y que de alguna manera ya está generando también desarrollo local y desarrollo endógeno, como mencionaba aquí alguien, ¿no? Entonces ya está generando como ese sentido de pertenencia de que te sientes orgulloso del terruño que tienes y que no quisieras que vinieran las gaceras a modificarlo, ¿no? El paisaje. Perdón, estaba... Yo no había querido hacer todo el comentario al principio, pero como ya han salido varias cositas, en realidad usted lo dijo, no se puede hablar del territorio nada más como la ciudad, sino todo lo que está alrededor. Y en el caso concreto del vino no se puede dejar de lado Valle de Guadalupe, pero también toda la historia de Valle de Guadalupe y todos
elementos porque manejan la matriz cultural y el patrimonio cultural, y hay grupos indígenas viviendo en Valle de Guadalupe. Entonces yo quisiera saber si en estos proyectos que hay económicos, que ya existen, hay de alguna manera la intención de incluirlos y no como nada más algo más ahí, sino es su territorio también. Por eso mi comentario anterior, sí, tiene una riqueza muy grande, los recursos son impresionantes, pero hay una riqueza viva también ahí que habría que ver cómo incluir. Claro, seguro. Yo creo que en algún momento tenemos que detenernos, porque si no, no va a poder comer aquí nuestro invitado, porque tiene una agenda bastante apretada. Yo quisiera agradecerle de nueva cuenta por este maravilloso intercambio de ideas, como se mencionó antes, y a todos ustedes gracias por venir. Así es que hasta luego.